Nacionalidade portuguesa com base na residência. Fiz os 5 anos de residência em Portugal. Devo requerer a minha nacionalidade portuguesa? Eu sou Vanessa Bueno e hoje eu vou esclarecer a questão dos 5 anos, a questão da manifestação de interesse, se conta, se não conta. E agora, o governo vai alterar a nacionalidade portuguesa com base na residência para 10 anos? Enfim, vamos falar um pouco sobre todas essas questões, porque muita gente já tem direito de requerer a nacionalidade portuguesa, mas ainda não o fez. E é preciso fazê-lo para ontem, porque a gente não sabe se o governo vai fazer essa alteração, justamente porque a gente vai ter eleições muito próximo agora, não sabemos se vai manter o mesmo governo, se vai mudar, e mesmo os outros que vierem, não sabemos se essa proposta ela vai avançar ou não, mas é uma realidade que já tem acontecido com outros países da União Europeia. Então eu acho que quem já tem os requisitos para o pedido da nacionalidade portuguesa não tem que esperar para ver. Sendo assim, se você já cumpre os requisitos e você tem 5 anos de título de residência válido, peça imediatamente o seu pedido da nacionalidade portuguesa com base na residência. Isto porque, muito brevemente, pode ser alterado e quem não pediu vai ter que cumprir as novas regras. E tudo indica que esse prazo ele pode ser estendido para até 10 anos. Também cabe aqui lembrar vocês que não faz muito tempo que o pedido da nacionalidade com base na residência era um pedido que necessitava ter 6 anos de residência. Além disso, também tinha uma outra exigência. Esses 6 anos teriam que ser consecutivos, o que não acontece hoje. Ou seja, a lei, quando alterou a previsão para os 5 anos, trouxe outros benefícios além desse. Hoje, você pode provar esses 5 anos, mas eles não precisam ser consecutivos. Vamos supor que você teve cá em Portugal 3 anos, você foi embora, você voltou, faltam mais 2, você pode unir esses 2 com esses 3 e pedir a nacionalidade portuguesa na mesma, desde que esse período de intervalo não ultrapasse os 15 anos. Então, eu contabilizo o que eu tenho hoje e 15 anos para trás da data do pedido. É sempre conta da data do pedido. Então, se eu der entrada no meu pedido hoje, eu conto 15 anos para trás para saber qual é esse período, qual é esse intervalo que eu posso contabilizar. Ou seja, ficou muito mais fácil. E é exatamente esta facilidade, este benefício que foi conquistado, que o governo quer alterar. Tudo indica que essa alteração pode chegar até aos 10 anos, ou seja, ainda vai ficar muito pior do que a previsão que a gente tinha anteriormente, que eram de apenas 6 anos. Por isso, quem não pediu, peça já. Agora, qual é a grande dúvida? Que muita gente pergunta, e a manifestação de interesse? Como que vai ficar? Porque a AIMA já disponibiliza as certidões contando o período de residência desde a data da manifestação de interesse. Bem, essa é outra temática que gera bastante conflitos. Por quê? Porque não há um entendimento legal para essa questão. Nós sabemos que a lei existe, é um fato, mas ela ainda não foi regulamentada. E se a gente for pensar que um novo governo que vier, ele pode não regulamentar, é um fato, ele pode regulamentar com outras exigências diferentes do que o governo anterior pensou. Enfim, qual é o aconselhamento aqui? É pedir, mas esperar que as coisas podem não acontecer da maneira que vocês imaginam, porque não existe regulamentação. Então, apesar da AIMA passar a declaração, você tem o título de residência desde o período da manifestação de interesse, esta é o entendimento da AIMA, não é do conservador, que fique bem claro, porque nem todos os conservadores estão alinhados à concessão da nacionalidade apenas com base nesta perspectiva de concessão da nacionalidade portuguesa. Muitos dos conservadores já deixaram muito claro que vão aguardar o regulamento à lei da nacionalidade para que a concessão da nacionalidade seja efetivamente atribuída. Portanto, tenham atenção a isso, mas com esta previsibilidade de que a nacionalidade pode vir a ser alterada para 10 anos, acho que é viável sim pedir, ok, mas sabendo que é um pedido que pode alterar no decorrer do caminho. Pode haver outro entendimento do regulamento, enfim, isso são questões jurídicas depois que vão ter que ser questionadas, como muitas outras vezes já aconteceu aqui
em leis da nacionalidade, quando existia, por exemplo, o processo do neto, e não havia regulamentação, a regulamentação só veio 2 anos depois. Outros casos também, a gente tem o caso dos serfaditas também, que está sem regulamentação, ou seja, tem vários casos em Portugal que a lei está dependendo do seu regulamento, e nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Porém, qual é a diferença aqui? A diferença é que nós temos um governo indicando que vai deixar de ser 5 e pode vir a ser 10 ou mais. Portanto, com essa informação que a gente tem agora, eu prefiro pedir a nacionalidade, mesmo sabendo que eu corro o risco de repente, o regulamento mudar ou a lei mudar, mas pelo menos eu pedir e vamos lá ver o que vai acontecer, do que eu não pedir e depois vir o governo e alterar a legislação. Portanto, fica aqui essa questão, que é uma questão que não tem uma resposta juridicamente mais correta, justamente porque a gente está aqui perante um limbo. Portanto, não dá para ter certezas quando nós não temos lei suficiente que vai dizer que o caminho A, o caminho B é o caminho correto. Essa questão tem que ficar muito clara, porque tem muitos murmurinhos nas redes sociais sobre qual é o caminho correto, só que, enfim, ninguém sabe de nada, porque não somos nós que decidimos. Primeiro, temos que obedecer à legislação e, segundo, dependemos do entendimento dos conservadores. Então, não adianta eu, Vanessa, ter um entendimento sobre a questão quando o conservador tem outra. Ou seja, a depender do que a lei vier a decidir, podemos sempre questionar judicialmente, mas isso é um outro caminho. Um caminho que a gente tem que evitar que aconteça, ok? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam saber disso. Subscreva o nosso canal e até o próximo vídeo.